Já ouviu falar da síndrome da impostora e da síndrome da super-heroína? Então, se você não ouviu, eu vou explicar. É um tema bastante recorrente em processos e jornadas terapêuticas onde eu assessoro as clientes. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréa Fonseca. Eu atuo como terapeuta com abordagem na psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal, ela vai olhar os processos do ser humano além da mente racional, que é aquela que pensa, organiza, a mente cognitiva. Ela vai olhar para questões da espiritualidade, criatividade, como é possível a vivência do nosso eu legítimo, o que está mais conectado à nossa mente inconsciente, que ela é baseada em símbolos, em cores, não tem forma como essa mente racional. Bom, síndrome da impostora e síndrome da super-heroína. O que elas têm em comum? Tem em comum um recorte de gênero, que muitas vezes mulheres sentem isso de uma forma mais profunda que pessoas que se identificam como homem. Então vamos lá. Super-heroína. Tem algumas que ficam até orgulhosas de falar que já acordam super animadas, já vão levar a criançada na escola, já vão limpar a casa, preparar almoço, depois ainda vai trabalhar fora de casa ou continua trabalhando dentro de casa, tem 1000 tarefas, 1000 coisas para fazer, chega no fim do dia, tá super cansada, mas super feliz que deu conta de tudo. E assim ela entende que ela também apoia outras pessoas, as situações, e ela tá sempre lá para dar um conselho, um apoio para alguém, tá sempre atenta em um estado de hipervigilância até, atenta a qualquer pedido, a qualquer sinal. Eu exagerei um pouquinho, né? Mas só que talvez você se identifique com isso, nessa doação de energia para o outro, esse constante estado de ajuda e apoio. E isso vem muito da maneira como nós mulheres somos criadas, para maternar, para amparar, para ser bastante receptiva e se adequar à maneira como for mais apropriada para o meio. E isso, quando a gente se desenvolve como pessoas adultas, a longo prazo tem um custo. É uma necessidade constante de super adequar ao ambiente, à necessidade das pessoas. E como será que fica esse nosso eu? Como será que fica essa nossa energia interior e olhar para as próprias necessidades? Eu tô falando aqui da super-heroína. A super-heroína dá conta de tudo. Se ela dá conta de tudo, ela não precisa receber apoio para resolver as questões ou os desafios do dia a dia. Sequer ela se dá conta que tem desafio, porque ela resolve tudo. Então, quanto mais ela resolver, quanto mais ela organizar, quanto mais ela estiver lá para tudo e todos, melhor. E ela se sente super bem. Isso pode funcionar por algum período de tempo e ela, claro, vai performar, desenvolver suas funções como mulher, como mãe, como filha também, atendendo a vários pedidos e dando respostas e resoluções muito eficientes. Até por isso, e por uma questão que ela consegue administrar muito bem o tempo e as tarefas, e ela se sente super feliz durante um período de tempo, ela vai se identificar como sendo uma real heroína. E muitas vezes vai olhar para os outros e vai falar, caramba, não consegue fazer tão bem, ter essa organização que eu tenho, eu preciso apoiar mais as pessoas, então eu preciso fazer mais, ou deixa que eu mesma faço, porque você não vai conseguir fazer do jeito que eu quero. E o que acontece com o tempo se sobrecarrega. Quando for começar a perceber, não vai perceber que é a questão de querer dar conta de tudo. Na verdade, ela até se orgulha de dar conta de tudo. O que vai fazê-la dar uma pausa em tudo isso vai ser um processo de cansaço gigantesco, um esgotamento
muitas vezes se depara com um burnout, uma estafa, uma ausência de vontade de, caramba, fazer todas as tarefas. Ou então, pelo contrário, faz tanta tarefa e já está tão identificada com executar todas as funções que ela começa a perceber que não está conseguindo dormir direito, ou está sempre agitada, ou já começa a perceber, né, falta de ar, é uma dor no peito, tremedeira, muita ansiedade, porque está sempre no estado de hipervigilância, necessidade de controlar tudo e todos, se antecipar os fatos, é horrível. Essa síndrome da super-heroína é uma real necessidade de olhar mais para si mesma, para os seus próprios desejos e anseios, para também começar a conversar com essa alma individual. E aí vai existir um processo de uma jornada reversa para aprender a receber apoio, para aprender a receber carinho, atenção e principalmente colaboração. Caso contrário, com o tempo vai adoecendo. E o nosso corpo, ele tem memórias. Então, primeiro o corpo vai trazer a memória de processos contínuos, de fazer sempre da mesma maneira as mesmas coisas. E baseado nisso, o nosso dia a dia, ele tem o significado e tem as vivências. Então, se eu quero ter uma vida mais leve, mais fluida, e se eu quero receber apoio e não consigo, muitas vezes eu estou vivenciando a síndrome da super-heroína e não estou dando conta que eu estou vivendo isso. A super-heroína também, ela vai se sentir super cansada todos os dias, e tem uma hora que as coisas começam a emperrar e começa a não mais dar certo, mesmo porque pelo volume de coisas não vai ser possível atender tudo isso, e daí ela entende que tá tudo desmoronando. Calma, isso também pode ser um bom sinal. Um sinal que é importante você passar a se organizar para agora fazer uma jornada reversa e perceber quais são as suas dores e por que você, ao longo da sua jornada e trajetória de vida, acabou se identificando com esse faça tudo você mesma, sempre melhor e mais, porque é assim que você vai conseguir vencer todas as suas lutas e batalhas. Então, só por falar de vencer todas as lutas e batalhas já fica bem cansativo, né? Nossos corpos mudam as nossas mentes. As nossas mentes podem mudar nosso comportamento. E o nosso comportamento pode mudar o nosso destino. Grava isso. Vocês vão entender lá no final por que dessa importância de utilizar essa sabedoria no dia a dia. Falei da síndrome da super-heroína, agora a síndrome da impostora. É o oposto. A impostora é aquela que não consegue reconhecer suas conquistas, tá sempre fazendo e acha que nunca nada tá bom o suficiente. Ou então ela olha para fora e já vê um monte de tarefas, ela já se sente até congelada com medo de não dar conta daquilo. Parece que são ideias opostas, mas elas se complementam em uma mesma raiz. Da onde vêm esses dois gatilhos de autossabotagem, que popularmente ficou conhecido como autossabotagem ou autoboicote, mas na verdade ambos são estratégias de autoproteção. A maneira como nós vivenciamos os processos de desenvolvimento que tivemos na nossa infância e adolescência, eles configuram os nossos padrões de comportamento. Então lembra que eu falei sobre nossos corpos mudam nossas mentes? Esses padrões de comportamento, eles se tornam memórias corporais. Os nossos corpos adquirem esse processo de vivência e essa energia passada através das vivências, e eles atuam baseado nesse registro de memória no corpo. Pode perceber,
Quando você é pega de surpresa, então vamos dizer assim, se você tá na sua casa tranquila e de repente você olha, vê uma sombra e alguma coisa se mexendo e é um rato, você automaticamente vai gritar e vai pular para trás, sem pensar. Normalmente as pessoas fazem isso. Depois que automaticamente gritou, pulou ou agiu, reagiu, saiu correndo, é que a mente vai identificar que aquilo provavelmente é um rato. Então, primeiro o corpo age e reage baseado em memória, até de sobrevivência do nosso sistema mais primitivo. E depois a memória, os pensamentos, elas tomam forma. Baseado nessa padrão de organização que eu trago aqui, próximo vídeo sobre como a gente pode se alinhar energeticamente, começar a trazer consciência, despertar o nosso ser superior. Todos nós temos o nosso eu legítimo. E como a gente pode despertar esse eu superior para ter uma vida mais legítima, em conformidade com a nossa própria verdade. Durante as nossas vivências de infância, nós somos condicionados muitas vezes pelos condicionamentos sociais, cultura, família, a sair desse nosso eu, se moldar, e aí a gente se distancia daquilo que é super importante para nós. Vamos ver então no segundo vídeo como funciona melhor isso.